Olá, a paz do Senhor Jesus, a você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida que assiste esse canal. Hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo para você, falar do amor de Deus, o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem para realizar na sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida. Mas antes eu quero contar algo para você que aconteceu essa madrugada. Hoje, deixa eu só ver aqui direitinho como é que tá aqui meu... Isso, tá certo. Hoje é dia 18 de novembro. E ontem dia 17 de novembro, eu estava estudando um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, lendo a Bíblia um pouco, né? Fazendo algumas anotações. E esse vídeo está ficando escuro, né? Porque, aliás, eu estou aqui, ó, no viveiro da Olávia Flores, mais uma vez. É o segundo vídeo que eu faço aqui, olha só para vocês verem a quantidade de planta que tem aqui atrás de mim. Aliás, o celular ficou melhor assim, dessa altura. Se eu conseguir colocar ele aqui, vai ser melhor. E nesse vídeo eu quero contar algo que aconteceu essa madrugada comigo. Tá ok, meus irmãos? Ontem eu estava meditando um pouco na palavra de Deus. Olha só para vocês verem, o meu banco é de galho de árvore, tá? É um banco especial aqui. Ontem eu estava meditando na palavra de Deus antes de dormir. E aí quando eu decidi deitar para dormir, quando eu decidi dormir, né? Eu vi que chegou uma notificação no celular e era um vídeo, uma live da pastora Sara Shiva, uma pastora que meu filho segue ela, né? Faz os cursos dela. A minha esposa também acompanha ela bastante. E aí achei interessante, eu comecei a assistir a live dela. Uma live muito boa, o ministério dela que Deus tem usado muito para alcançar vidas de jovens, de casais, né? De muitas pessoas, várias pessoas. E aí eu comecei a assistir aquela live, porém já era 11 e pouquinho da noite, eu não me lembro exatamente a hora. Eu sempre oro meia-noite, eu sempre começo uma oração à meia-noite, com um propósito que eu tenho com Deus, né? E aí eu vi que estava quase chegando a hora de orar, então eu fechei, saí da live, né? Fechei, guardei o celular, e aí eu fui orar. E no momento em que eu estava orando, teve um momento que veio na minha mente a pastora Sara Shiva, né? Porque eu tinha acabado de ver um pedaço, o começo de uma live dela, né? Então eu comecei a orar por ela né? E assim no começo, no começo, eu até um dia achei estranho, eu comentei com meu filho, falei, puxa, mas essa mulher essa pastora que você tá ouvindo aí, que eu não conhecia ainda ela, né? Os vídeos dela, e eu falei pra ele, ela é tão durona, né? Ela fala assim tão brava, ela fica brava com as pessoas que falam com ela. Aí meu filho falou, não pai, é porque o senhor não conhece. Na verdade ela fala com autoridade, né, tal. Aí eu falei, amém, né? Só que eu não conhecia, né? E aí eu até lembrei disso, né? Desse fato quando eu estava orando por ela. E até falei para Deus, me perdoa, Deus. De repente, né, a gente critica as pessoas, porque o ser humano tem um hábito muito ruim. Eu acho que é um hábito muito ruim, de falar mal das pessoas, criticar as pessoas sem conhecer, julgar sem conhecer. Sendo que o próprio Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele falou, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E nós muitas vezes queremos julgar, queremos criticar sem conhecer, sem saber o que estamos fazendo. E aí eu orei, né? Fiz a minha oração
e orei por ela, pedi para Deus abençoar o ministério dela. E amém. Irmãos, e aí eu fui deitar, era mais ou menos 1h30. Acho que eu não passar. Aqui também tem uma BR, MS 244. Aí passa uns caminhões barulhentos. E aí eu fui deitar mais ou menos 1h30 da manhã, não lembro exatamente que horas era. Só que eu demorei um pouco para dormir, fiquei rolando na cama, né? Continuei em espírito, orando em espírito. E quando eu consegui cochilar, o inimigo, eu senti a presença do inimigo no meu quarto. Senti a presença do inimigo no meu quarto. E ele começou a me sufocar, e eu comecei a repreender, e começou aquela batalha espiritual, e repreendendo, e orando, e repreendendo, e de repente ele começou a conseguir fechar a minha boca. Eu não estava conseguindo falar mais, sabe? Não estava saindo voz. Eu comecei a tentar falar, e aquela batalha, irmãos, batalha espiritual mesmo. E aí eu comecei a pedir: Jesus, socorro, socorre-me, Jesus, socorro, Deus. No pensamento, porque na boca já não saía nada, minha boca travava e eu tentava mexer a boca, não conseguia. Senti realmente o inimigo tampando minha boca e, sabe? E aí eu comecei a repreender, e aí eu pedi socorro para Jesus na mente: Jesus, me socorre, Deus, me socorre. E eu creio que naquela hora Deus ouviu o meu clamor, e eu consegui dar um salto assim para frente, e eu abri o olho, consegui abrir o olho. E aí eu peguei e eu ia ficar deitado. Aí na hora eu creio que foi o Senhor que falou no meu coração. O Espírito Santo de Deus, creio que foi o Espírito Santo que falou no meu coração. Aquilo era porque eu tinha orado pela pastora Sara Shiva. Eu pedi para Deus abençoar o ministério dela e para Deus preparar pessoas para financiar o ministério dela, para abençoar o ministério dela, porque o ministério dela realmente é algo de Deus, né? E algo diferenciado. E aí, quando veio na minha mente, o Espírito Santo colocou na minha mente isso, que foi por esse motivo que o inimigo me atacou, aí eu me revoltei. Aí eu me levantei da cama, comecei a orar, comecei a repreender. E aí eu comecei a andar na casa repreendendo e orando e repreendendo, e a batalha espiritual muito grande. Eu senti a presença do inimigo, e eu comecei a repreender e clamar: o sangue de Jesus tem poder, e aplicar o nome de Jesus, o sangue de Jesus na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na minha esposa. E aí eu comecei a repreender, e aí como eu senti isso, eu creio que o Espírito Santo estava falando comigo também, tendo um contato ali direto com o Pai, né? Eu comecei aí que eu orei mais para Deus poder preparar pessoas para financiar a obra de Deus nessa terra, para financiar pessoas e ministérios como o dessa pastora Sara Shiva. Eu não estou falando isso porque eu conheço ela, não conheço ela, apenas vi um vídeo dela, né? E pessoas para financiar a obra de Deus nessa terra, que está precisando muito. Então eu orei, eu senti que Deus foi expulsando, repreendendo, e aquele peso, aquela presença maligna foi se afastando, se afastando, se afastando, e eu creio que o cão saiu correndo e foi embora, né? E aí, irmãos, eu comecei a pensar sobre isso agora que eu acordei de manhã, que nós precisamos se posicionar. Você que gosta de assistir vídeos no YouTube, principalmente os vídeos evangélicos, né? Bênção, glória a Deus. Mas, irmãos, nós não podemos só assistir, não. Nós não podemos ficar só assistindo, nós precisamos se posicionar. Essa madrugada eu falei para Deus: Senhor, o Senhor tem aqui em mim, eu quero ser um soldado. Eu não quero ficar só olhando, às vezes até aplaudindo, achando legal, bonito, mas eu quero também fazer parte disso. Eu quero pelo menos orar pelos teus servos que estão ali em linha de frente. Irmãos, os irmãos que estão na internet, eu não digo eu porque meu canal é pequeno, e eu nem... Amém. Eu não estou preocupado com inscritos mais.
Um dia eu já tive preocupado com isso, hoje não estou mais preocupado com isso. Eu não me preocupo mais com isso. Mas os nossos irmãos que estão aí com o canal no YouTube, Instagram, não importa onde, canal grande, são linha de frente, irmãos. O inimigo vem de frente com eles, né? Para combater, para tentar derrubá-los, para tentar envergonhá-los, para causar situações constrangedoras na vida deles. E nós, muitas vezes, nós estamos ali olhando, assistindo, até gostamos. Porém, muitas vezes nós só criticamos, nós só gostamos e não fazemos mais nada além de gostar. E nós precisamos se posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos, sabe, aqueles soldados que ficam na retaguarda, que fica ajudando, apoiando. Lembra quando Moisés estava orando, intercedendo pelo povo enquanto o povo estava na guerra, guerreando? Então, teve dois servos do Senhor que tiveram que segurar as mãos de Moisés, apoiar as mãos de Moisés. Foram o apoio das mãos de Moisés, porque Moisés estava tão cansado e juntando a velhice, que as mãos dele não aguentavam ficar mais parada para cima e ele baixava as mãos. E quando ele baixava as mãos, o povo perdia a guerra, o inimigo ia avançando, avançando, avançando. E aí, né, dois soldados da retaguarda, talvez, erguiam, seguraram as mãos de Moisés. E aí quando eles seguraram as mãos de Moisés para cima, o povo começou a prevalecer de novo, vencer de novo a guerra. E muitas vezes nós que estamos aqui por trás, aqui, ó, no anonimato, nós precisamos estar segurando as mãos dos servos de Deus. Nós precisamos estar sendo apoio para os servos de Deus que estão aí, ó, dando a cara a tapa neste mundão. E olha só, eu até fiz aqui uma anotação aqui para mim não esquecer. Primeira coisa, posicione-se. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito para nós orarmos uns pelos outros, orai uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos entrar nessa batalha, vamos guerrear. Entendeu? Nós estamos numa época, irmãos, na qual Deus está começando a separar o joio do trigo. Eu tenho falado para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ser joio não. Eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. E Deus está começando a separar o que é joio e o que é trigo. E aí, você quer ser o quê? Você é joio ou você é trigo? Você está ali só enquanto está tudo tranquilo e depois vai correr? Ou você vai entrar nessa guerra de corpo e alma? Hein? Tem que pensar nisso. Outra coisa que eu estava pensando nessa manhã quando eu levantei, eu creio, irmãos, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu não estou dizendo que Deus está me mostrando nada, mas eu creio em uma possível perseguição sim contra os crentes do Brasil, dessa pátria nossa, essa pátria maravilhosa, abençoada, servos de Deus abençoados. Eu creio na perseguição, sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus queria fazer algo grande, maravilhoso, dar grandes livramentos, trazer novos tempos para o povo de Israel, ele permitia uma grande perseguição, ele permitia conflitos na vida deles. Sabe por quê? Porque quando eles estavam de boa, ninguém pensava em buscar Deus, ninguém pensava em orar, ninguém pensava em jejuar, ninguém se preocupava em levantar de madrugada para falar com o Pai. E aí Deus permitia uma perseguiçãozinha, um cutucãozinho, sabe? E Deus tem prometido, na nossa nação brasileira, um renovo, irmãos. Eu estava esse dia conversando com a minha esposa, eu creio, eu posso estar errado, mas eu creio que para vir um renovo sobre o nosso Brasil, que tem promessa de ser o celeiro do mundo, para vir esse renovo, esse poder, nós vamos precisar sim de uma perseguiçãozinha, porque nós estamos tranquilos demais, nós estamos acomodados demais. Então nós precisamos de uma perseguição para quê? Para o povo acordar, para o povo começar a buscar, para o povo começar a clamar, para o povo começar a se derramar na presença de Deus. E aí no momento em que nós se derramarmos na presença de Deus, é a hora que Deus derrama o renovo dele sobre nossas vidas. Amém? Eu creio assim, não sei você, mas eu creio assim. Irmãos, olha só, eu coloquei aqui, ó, não fique só assistindo, não fique só assistindo os servos de Deus guerrear, guerrie também. Guerrie por eles, pela vida deles, interceda por eles. Tem tantos pastores, pastoras abençoadas aí na internet hoje em dia. Muitos, não tem como falar aqui o nome de todos, porque eu não vou lembrar, né?
Muitas vezes eu não lembro nem da referência bíblica, tem que marcar. Mas olha só, tem aí o pastor Antônio Júnior, o pastor Paulo Júnior, tem a irmã que eu acabei de citar ela, sobre a guerra espiritual dessa madrugada, é a pastora Sara Shiva. Tem também uma irmã abençoadíssima, que é muito conhecida, né? Que agora fugiu o nome dela, só porque eu falo que ela é muito conhecida, fugiu o nome dela. Mas é uma bênção também, ela, né? Que os irmãos possam estar orando, intercedendo por esse povo que está aí na internet, aí, ó, dando a cara a tapa, né? Nessa fase que nós passamos aí, muitos foram bloqueados, foram perseguidos, já começaram a perseguição sobre eles nas redes sociais, porque falaram o que devia ser falado. E aí, será que eu e você estamos só assistindo? Ah, olha, o irmão foi bloqueado, olha, tá vendo? Foi falar não sei o que, tá vendo? Foi bloqueado. Olha, a irmã fulana, tá vendo? Tá sendo perseguida. Foi falar, por isso que eu não falo. Você não fala, mas você devia falar. Pelo menos se você não quer falar, ore por quem fala. Ore pelos servos de Deus que estão lá na batalha, lá, que estão lá como linha de frente. Ore por eles, jejune por eles, batalhe por eles, guerrie por eles, orais uns pelos outros. É assim que a palavra nos ensina, irmãos. É igual a oferta e o dízimo. Muitas vezes você fala, eu queria tanto fazer missões lá na África, lá não sei aonde, lá na Índia, mas eu não posso, então eu vou ficar aqui dentro de casa mesmo, amém, né? Isso que Deus quer para minha vida, tá, e aí? Sabe que você pode financiar a obra do Senhor com a sua oferta, né? O dízimo é uma devolução, na verdade. Você está devolvendo o que Deus já te deu. Então com a sua oferta você pode estar ajudando os missionários. Já que você não pode ir lá, ajude eles que estão lá, né? Então você pode fazer isso. Separa uma oferta aí ó, e fala, Senhor, isso aqui é para missões. Vai ajudar nas missões. Ajudar os servos de Deus que muitas vezes estão passando necessidade do outro lado do mundo, muitas vezes até aqui no Brasil mesmo, não sei, né? Nós temos que pensar nessas coisas, irmãos. Acorda, meu querido, acorda, acorda, que o tempo está passando. Eu sempre orei e pedi para o Senhor, Senhor, eu não quero chegar diante de Ti com as mãos vazias, Pai, meu Deus, tem misericórdia. Como que eu vou me apresentar diante de Deus com as mãos vazias? E muitas vezes a gente fica esperando, Deus vai me mandar lá para os Estados Unidos para fazer a obra, Deus vai me mandar para sei lá aonde fazer a obra, então eu vou esperar. Não, não precisa esperar, você não sabe o futuro só Deus sabe. Então enquanto não acontece na sua vida aquilo que você imagina que vai acontecer, faz alguma coisa. Ora, busque, e quando você faz isso, você acaba também se preparando para aquilo que Deus tem para sua vida, né? E sabe por quê? Até mesmo porque muitas vezes, irmãos, outra coisa que eu quero falar aqui também, eu estava conversando com meu filho esses dias e eu comentei com ele, eu falei, olha, eu sou nascido e criado no Evangelho. Graças a Deus, meus pais já eram evangélicos, eu fui nascido no berço evangélico, como o pessoal fala, né? Eu tive esse privilégio. Porém, eu estava comentando esses dias com meu filho que nós, nascidos no berço evangélico, muitas vezes falhamos muito feio, nós temos uma falha muito ruim. E nós temos que tomar cuidado com isso. Você que fala, eu nasci no berço evangélico, eu sou crente desde pequeno, eu também tinha orgulho de falar isso. Porém, assim, não é que eu tenho orgulho de falar isso. Porém, irmãos, nós somos muito acomodados. Nós temos que acordar para a vida. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Deus, ele não tem preferidos, não. Deus, ele não tem filhinhos preferidos, não. Muitas vezes a gente fala assim, que a gente, eu nasci e criado no Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Eu nasci no berço evangélico. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Aqui é muito barulho, porque tem um asfalto aqui, uma BR aqui, os carros passam aqui a 70, 80 por hora. Então faz um pouco de barulho. E aí o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente que nasceu no berço evangélico, a gente fala assim, bate no peito e fala, eu nasci no berço evangélico, eu tenho 40 anos de evangélico, eu poderia dizer que eu tenho 42 anos de evangélico. Porém, muitas coisas eu estou aprendendo agora, muitas coisas eu estou aprendendo agora, né? E a gente tem muitas pessoas que falam que nasceu no berço evangélico, a pessoa muitas vezes ela se baseia só nisso e ela acha que ela
tá bom já, tá bom. Eu nasci no evangelho, no evangelho, no berço evangélico. Eu estava comentando com meu filho esses dias, eu falei para ele, falei, olha, o problema dos crentes, de muitos que nascem no berço evangélico, é que eles acham que eles são, nós achamos que nós somos queridinhos de Deus. Ah, esse aqui nasceu tipo aquele, sabe aquele servo que fala, meu filho nasceu dentro da casa do meu senhor, do meu patrão, então ele vai ser mais bem tratado, vai ser tratado como, né, filho. Mas olha só, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de salvo não é salvinho. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Toma cuidado. Toma cuidado porque os tempos são maus. Está chegando a hora que nosso Jesus vai aparecer nas nuvens. E aí, será que ele vai chamar teu nome? Será que ele vai chamar meu nome? Vamos vigiar, meu querido. Vamos prestar atenção na vida. A vida está passando, a vida está passando. Os dias já foram abreviados. Os dias já foram abreviados, olha só. É isso que eu queria falar sobre os irmãos que nasceram no berço evangélico aí para vigiar, irmãos. Toma cuidado, porque muitas vezes a gente acha que sabe demais. Eu mesmo já fiz várias vezes isso, achar que sabia demais. Aí depois eu paro, penso, vou ouvir o que está sendo ensinado. Aí eu falo, realmente eu não sei de nada. Até o que eu achei que sabia, eu não sei, eu não sabia não. Então, esse é o recado que eu queria deixar para os irmãos que assistem esse canal hoje. Presta atenção, irmãos, na sua vida, presta atenção na sua caminhada, vigia. Deus começou a peneirar. Olha só, ele já está separando já o joio do trigo. Preste atenção para você não ser um joio. Você precisa ser o trigo. É como esses dias eu estava conversando, esses tempos atrás eu estava conversando com o meu irmão e com a minha cunhada. E eles falando sobre as mansões celestiais, né? Sobre a grandeza e a beleza do céu. E eu fiquei só pensando, assim, ouvindo eles conversarem, né? Aliás, nós estávamos conversando e eu fiquei só ouvindo. Aí quando ele perguntou pra mim, ele deu risada porque ele perguntou pra mim, me colocou na conversa, né? Nós estávamos nós três. E aí eu falei pra ele, falei, olha, é o seguinte, na verdade eu não me preocupo muito com a mansão. Eu oro e falo pra Deus que se por acaso tiver um lugarzinho debaixo da árvore da vida, pra mim tá ótimo. O que eu quero é passar a eternidade com meu Deus, com meu Jesus. Não precisa ser uma mansão. Se tiver uma calçada lá, que eu puder ficar naquela cidade maravilhosa, na cidade santa, para mim tá ótimo. Serei recompensado até demais pelo que eu fiz. Se tiver um lugarzinho debaixo da árvore da vida para mim morar. Eu não vou dizer debaixo no viaduto, porque eu não sei se lá tem viaduto, mas irmãos, brincadeiras à parte, nós temos que fazer o que, pelo menos o que está ao alcance de nossas mãos. Ore pelos servos de Deus. Ore pelos servos de Deus, pelas servas de Deus que estão se posicionando nas redes sociais, na internet. Ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja. Ore mais, vigie mais, busque mais. Porque Deus realmente ele tem coisas grandes, maravilhosas para você. Mas depende muito de você, não depende de outra pessoa. Depende de você. Deus ele sempre faz a parte dele, mas muitas vezes ele está esperando você fazer a sua primeiro. Porque é a sua fé, é a sua ação que move as mãos de Deus. E como eu falei no outro vídeo, as mãos de Deus não estão encolhidas para que possa salvar. E nem os ouvidos dele estão cerrados, não. Ele está ali, disponível, à sua disposição. Só que Deus também não vai ficar, né, implorando, insistindo, porque ele não depende de mim nem de você, não. É nós que temos que querer, nós que temos que buscar fazer a nossa parte. A irmã que eu esqueci o nome dela é a Karina Bach, nossa. Outra irmã também que está se posicionando muito nas redes sociais. Ore por ela também, em nome de Jesus. Ore por todos os irmãos, né? Não dá para falar o nome de todos aqui, porque nem eu lembro o nome de todos. Me dá um branco quando estou fazendo um vídeo, eu tenho que começar a anotar. 42 anos, a cabeça eu acho que está
Eu não vou falar não, que está com 60, senão os irmãos de 60 vai dizer que eu tô falando que eles são esquecidos. Não estou falando isso não, irmãos. Eu mesmo sou esquecido. Mas amém, irmãos. Esse é o vídeo que eu queria fazer. E contar esse episódio que aconteceu essa madrugada comigo, essa batalha espiritual. E eu senti que essa batalha foi muito por conta de que eu orei pela pastora Sara Shiva, pelo ministério dela. Então o inimigo veio com força, o inimigo veio com muita fúria. E aí eu aproveitei e orei mais ainda. Nós temos que mostrar para o inimigo que nós não temos medo dele. Maior é o que está conosco. É isso que eu falava à madrugada, quando eu estava repreendendo. Eu falava, maior é o que está comigo, Satanás, do que você. Maior, irmãos, é o que está com você do que o que está no mundo. Busque o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Busque a Deus, peça o Espírito Santo de Deus, peça poder, peça unção. Peça para ser aprovado por Deus também. Sabe? Porque como eu vi uma pregação da pastora Joyce Meyer, aliás, ore por ela também, outra mulher de Deus abençoada. A pastora Joyce Meyer, eu ouvi esses dias uma pregação que falou muito comigo, e ela falando que quando Jesus ele foi batizado, ele foi para o deserto. No momento em que ele foi para o deserto, ele não foi para o deserto porque ele se perdeu. Ele falou, eu ia para Jerusalém e me perdi, meu pai, e agora? Eu estou no deserto sozinho. Não foi isso não. O próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para quê? Para ser provado, para se enfrentar com Satanás. Você precisa também pedir a Deus que te encha do Espírito Santo. E aí quando você for cheio do Espírito Santo, você tem que enfrentar de frente o inimigo, sabe por quê? Para mostrar para ele que você não tem medo dele, assim como Jesus fez. Jesus mostrou que não tem medo do inimigo não tem medo do diabo. O diabo tem que fugir de mim e de você. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Irmãos, se fortaleça no Senhor, busque ao Senhor. Eu tenho tentado buscar Deus, principalmente depois que começou a surgir novamente muitas profecias, muitos servos de Deus falando sobre o renovo que Deus quer derramar aqui no Brasil. Eu tenho pedido para Deus que eu quero fazer parte disso. E que você também queira fazer parte desse renovo. Que você também queira ser cheio do Espírito Santo. Que você também queira fazer parte desse exército de Deus aqui na terra. Que você também queira representar a Deus aqui na terra. E hoje eu tenho até fundo musical, você viu? São os pássaros louvando a Deus. Essa hora eles já estão louvando a Deus e muitas vezes você está aí só pensando em comer, né? Só pensando no café da manhã. Agora é o quê? Agora acho que é 7 horas da manhã, talvez, nem sei. Mas irmãos, eu acho que é isso o que eu queria falar para os irmãos. Esse vídeo é o vídeo para dizer para você, posicione-se. Se posicione. Se você não sabe ainda o que Deus tem para a sua vida ou aonde Deus quer você, ore e peça para Ele. Fala, Senhor, me mostra, me revela, fala comigo. O que tu queres de mim, aonde tu queres me colocar, o que eu devo fazer. Se você não sabe, pergunta para Ele. Já tem um bom tempo já que eu tenho perguntado para Deus. Eu tenho falado para Deus que eu quero estar no centro da vontade dEle. Então eu tenho perguntado, Senhor, aonde tu queres que eu vá, o que tu queres que eu faça, Senhor. Fala comigo, me mostra, me revela para que eu... Só que também muitas vezes não é como a gente quer, né? Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem o jeito certo de trabalhar e a hora certa. A palavra diz que para tudo tem um tempo determinado. Mas eu estou tentando fazer a minha parte, irmãos. Nós temos que estar fazendo a nossa parte. Buscando e demonstrando para Ele que nós queremos isso. E aí Ele vai realizar na sua vida a obra dEle. Tá ok, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fique com Deus. E em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar no seu coração e que em algum momento você seja tocado pelo Senhor, que essa palavra, esse vídeo possa fazer diferença, alguma diferença na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, posicione-se e fique com Deus. Orai uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16.
Não se esqueça. Fique na paz, meu irmão. Fique na paz, minha irmã. Meu querido, minha querida. E olha só, vou mostrar pra você aqui. Olha só. Esse aqui é o viveiro Olávia Flores. Estou no meio das plantas aqui, ó. Olha como elas estão alegres. É claro que o vento está balançando elas. Olha só, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus Cristo.